Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de História. Hoje uma videoaula de História dedicada aos alunos do sexto ano. Turma, na aula de hoje nós iremos estudar sobre Introdução aos Estudos Históricos. Mais especificamente, o conteúdo Fontes e Conhecimento em História. Galera, em primeiro lugar, a História ela é uma disciplina que busca a compreensão do passado em vista do entendimento do que acontece em nosso tempo. Mas, para se construir história, para se escrever história, nós vamos precisar da figura de um historiador. O historiador vai ser o profissional que vai construir, que vai criar, que vai costurar a história, essa história que está escrita no seu livro e que faz com que você obtenha esse conhecimento chamado de conhecimento histórico. O trabalho do historiador, portanto, vai ser um trabalho de detetive. E para descobrir e construir essa história ponto a ponto, o historiador vai necessitar daquilo que nós chamamos de fontes históricas. As fontes históricas vão ser justamente o suporte onde o historiador vai estudar, vai ler, vai discutir e a partir dali ele vai construindo toda a narrativa histórica, vai construindo e criando toda a história da qual nós conhecemos. As fontes históricas, viu meninos, elas vão ser divididas em algumas características, com algumas particularidades. Nós temos, por exemplo, a fonte histórica escrita, e aí nós vamos ter os textos, os livros, vamos ter a certidão de nascimento de vocês, por exemplo. Vamos ter as fontes históricas visuais, que podem ser fotografias, podem ser filmes, dentre outras. Vamos ter a fonte histórica cultural material, que essa última forma de fonte histórica aqui apresentada, ela pode se apresentar de várias formas. Ela pode ser um objeto, ela pode ser uma obra de arte, ela pode ser uma música, ela pode ser uma canção, ela pode ser uma música de roda. Então, meninos, é um conjunto que vai ser considerado esse conjunto da cultura material e que vai ser também uma fonte histórica utilizada pelo historiador para construir, para criar, para pontuar o que é a história, essa história que nós conhecemos e que chega até nós através do nosso livro didático. Mas aí, professor, de boa, eu queria entender agora o que realmente é a história. Galera, é assim, a história ela é uma palavra que foi criada lá na antiguidade, na Grécia, e essa palavra ela significa procura. Vocês lembram que nós falamos aqui hoje que o historiador ele é um investigador. Mas, professor, a história ela estuda de fato o quê? Na verdade, viu, turma, a história que parte do princípio da investigação, ela tem como objeto de estudo o fato de que ela busca compreender o homem no tempo e no espaço. E como a história é uma ciência, ela vai ser a ciência que estuda o homem no tempo e no espaço. Só para gravar e recapitular, o objeto de estudo da história vai ser o homem no tempo e no espaço. E assim, turma, a história ela é uma matéria, uma disciplina, uma ciência bem antiga. Ela nasce na Grécia Antiga e ela vai ter como pai o grande historiador grego Heródoto. O Heródoto ele vai ser o primeiro homem na história da humanidade que vai falar a palavra história para denominar o conjunto de conhecimento adquirido pelo homem com as suas experiências, com as suas vivências. Lá na Grécia, o conceito de história e o gosto pela história era tão grande, viu, turma, que os gregos resolveram dar uma deusa, para a história. Associar uma deusa grega à história, que foi justamente a deusa Clio. Então, lá na Grécia, a história ela foi tão importante e tão primordial que os gregos acabaram associando a história a uma deusa, a deusa Clio. Mas aí, professor, eu já compreendi que a história é uma ciência que possui um objeto de estudo, que é o homem no tempo e no espaço. Eu compreendi que a história nasceu na Grécia Antiga, que a história tem um pai, que é o Heródoto, que a história tem uma deusa, que é a Clio, que a história ela é um trabalho de investigação. Mas, professor, a história faz essa investigação sozinha? Ela não tem colaboração de ninguém? Galera, calma, a história não trabalha sozinha. A história é uma ciência do ramo das ciências humanas e ela tem sim a colaboração de outras ciências, de outras disciplinas que nós conhecemos.
Uma dessas ciências é a geografia, que a partir dos estudos dos mapas, dá para a história uma força maior no entendimento acerca da formação dos reinos, das questões políticas que envolvem o nosso mundo. Outras ciências vai ser também a filosofia. Tão antiga quanto a história, a filosofia ela vai dar para a história o raciocínio crítico, o entendimento mais amplo de fatos e de conceitos históricos. Outra disciplina que vai ajudar, outras ciências que vai ajudar no entendimento da história e na investigação histórica vai ser a numismática, a ciência que estuda as moedas. Outra ciência também que vai ajudar vai ser a antropologia, a ciência que estuda o homem em suas relações culturais. Então, meninos, a história ela não está sozinha. Como vocês podem ver, a história ela se associa a várias outras disciplinas, também do ramo das ciências humanas. Eu citei para vocês aqui 4 dessas disciplinas, mas nós temos outras, como, por exemplo, a sociologia, a ciência que estuda o homem em suas relações sociais. E dessa forma, associando-se a essas disciplinas, a história se constitui numa das mais belas e importantes ciências que o ser humano possui. Ah, agora sim, professor, eu compreendi que a história é uma ciência, que possui um objeto de estudo e que o profissional que constrói a história, que escreve a história, é o historiador. Mas, professor, me responda uma pergunta. Quem faz história? Galera, essa pergunta ela é boa para se responder, porque, na verdade, na maioria das vezes, nós imaginamos que somente quem faz história são as pessoas importantes, são os personagens importantes que nós somos acostumados a estudar no livro didático. Mas, na verdade, viu, turma, fazer história é um objeto nosso de seres humanos. Nós, seres humanos, apenas nós, seres humanos, conseguimos construir a história, conseguimos vivenciar e entendermos a história, porque a nós foi dada a competência e a capacidade de raciocínio e pensamento. Portanto, além dos grandes nomes que nós estudamos no livro de história, nós também, no nosso dia a dia, nós construímos a história. Nós somos sujeitos históricos. Nós fazemos história ao acordar, nós fazemos história durante o dia inteiro nas nossas relações, nos nossos comportamentos e principalmente naquilo que nós construímos no nosso dia a dia. Durante anos, durante meses, durante séculos, são os fatos históricos, são os acontecimentos históricos que nós, seres humanos, vamos produzindo e vamos dando corpo, vamos dando robustez àquilo que nós chamamos de história. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Eu gostaria, antes de encerrar, só pedir a vocês que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube e que dessa forma ajudem esse conhecimento a chegar em outras pessoas. Galera, tchau para vocês, um abraço e até a nossa próxima aula.